Olá, seja muito bem-vinda a mais uma EBD. Um prazer ter você aqui conosco, mais um dia, hoje no horário um pouquinho diferente, mas estamos muito felizes de estarmos aqui nessa EBD tão especial, hoje com o tema Simplicidade, Solitude, e temos dois convidados maravilhosos que, na verdade, representam muito daquilo que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero apresentar primeiro o pastor Tiago. Oi, queridos. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nessa EAD e com um tema que marcou muito a minha vida, tem marcado a minha vida. E é um desafio, né? É um desafio constante. A gente está andando nesse caminho, mas é o melhor caminho que tem, que é seguir os passos de Jesus e ter uma vida simples. E hoje nós temos dois convidados nada, né? São dois da casa que não devia nem estar chamando de convidado, mas participação especial aqui hoje na nossa EAD, nosso pastorzão Esdras Pereira e o pastor Theo Martinello. Dá um oi, pessoal, pastorzão. Esdras. Glória a Deus, boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui conosco. Você que vai ter oportunidade de assistir depois também, prepare o teu coração, enche o seu coração de expectativas, que Deus vai falar contigo. Escola Bíblica Dominical, como é bom, né? A gente ter a nossa fé fundamentada na palavra. Nós somos uma igreja bíblica, cristocêntrica. Nós somos crente, né? Nós somos batista, né? Cristão fundamentado na Bíblia. E o meu grande amigo, né? Que fez parte de toda a história e desde o começo, Theo Martinello, um dos nossos mentores, né? Dos grandes mentores e amigo pessoal meu, da Gabi, pastora Vivi também. Para mim é um prazer ter você aí, pastor. Gente, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pastor Tiago, pastora Natália, pastor Esdras e pastora Gabi. Eu me sinto em casa, eu brinco que tem um papai disfarçado de Lagoinha aí, em Brasília, carinhosamente, né? Pelo tempo, pelas mesas, e pelo alinhamento de princípios, como a gente caminha perto. Obrigado por poder estar participando dessa escola aí, EAD, né? Escola Bíblica Dominical. A gente está gravando uma terça-feira, então ela não está muito dominical, mas o propósito é a escola bíblica, né? Então eu celebro esse momento junto com vocês. Obrigado pelo convite. A gente é o povo da Bíblia, né? Obrigada por ter aceitado estar conosco. E o pastor Theo faz parte das nossas histórias. Tem muito a ver ele estar aqui com a gente hoje. E falando de escola bíblica, né? Quando a gente conheceu o pastor Theo, ele vivia colocando pegadinha no Tiago. Você sabe por que está escrito isso? Quando começou o Novo Testamento? Por que todas as coisas serão acrescentadas? Aí o Tiago respondia, né? Ele falou assim, olha, temos um bereano entre nós. E já tem um tempo, né, que nós tivemos o prazer de conhecer o pastor Theo, a pastora Vivi, na Escola do Clamor, e eles marcaram a nossa vida de uma forma muito especial, e muitas coisas que nós aprendemos com ele, carregamos até hoje. E quando nós estávamos procurando igreja, aqui em Brasília, tínhamos acabado de chegar de São Paulo e não encontrávamos um lugar e orando para o Senhor mostrar um lugar. E certo dia eu estava assistindo o culto online da Abapai e eu caí ali aos prantos depois de uma palavra do pastor Telmo e falei assim, Senhor, por favor, nos dê uma igreja como essa aqui em Brasília. E naquele dia, Deus trouxe muita paz no meu coração e falou assim, lembra desse dia, anota esse dia, porque você vai precisar se lembrar dele. E naquele dia eu sabia que minha oração tinha sido respondida. Só que Deus não faz da forma que a gente imagina, né? Na hora eu falei assim, bom, se Deus vai fazer, então vai abrir uma Abapai aqui em Brasília. E o tempo se passou, nós fomos direcionados à Lagoinha, conhecemos, né, mais uma vez, pastor Esdras, pastora Gabi. E quando eu estou ali mexendo no Instagram deles, eu vejo uma foto dos 4, né? E Deus falou assim, é isso. Então, quando o pastor Theo fala que tem uma Abapai aqui em Brasília disfarçada, é porque existe, sim, o mesmo espírito, o mesmo coração, e que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje sobre simplicidade e solitude. Pastor Esdras, pastor Theo também estava presente antes de Lagoinha nascer em Brasília, né? Exatamente. Nós pastoreávamos ali na Lagoinha, Porto Alegre, né? Eu lembro lá no começo, a pastora Vivi tinha um canal no YouTube que era só áudio. Salvo engano, tinha pouquinhos seguidores ali, estava começando, e nós fizemos ali um congresso de mulheres, e a Gabi começou a orar, falou, Deus, manda alguém que fale no meu coração. A gente estava organizando, e de repente
ela ouviu aquela palavra sobre raízes, ela falou, amor, é o que a gente pensa, é como o nosso coração está alinhado. A gente precisa conhecer essa família profética, maravilhosa, e ali nós nos conectamos a partir daquele encontro, aquele congresso, e desde então, vez ou outra, nós nos encontramos. Agora em Brasília está mais difícil, né? Mas a gente manda uma mensagem um para o outro, né? Celebra, isso é ter aliança, celebrar, né? A conquista, as vitórias. Quantas conquistas nós tivemos? Na hora eu recebi uma mensagem do pastor Telmo. Louva a Deus pela sua vida, Ez. Eu celebro contigo. Meu coração se alegra com a vitória, com o crescimento. E algumas vezes nós estivemos ali em Criciúma também. Nós tivemos um tempo de mesa, né? E eles nos passaram um pouco da experiência. Nós começamos... A história se parece muito, né? Inclusive o fundamento, a nossa forma de enxergar a igreja. Eu tenho certeza que o pastor Telmo, ele é um dos meus mentores nessa forma de fundamentação da igreja, né? Ele parece com Jesus. Assim como meu paizão, né? Pastor Márcio, né? Valadão, tem o mesmo DNA, mesmo pedigree, né? De simplicidade, singeleza de coração, né? Uma coisa que constrangeu meu coração, eu fui levar a Gabi num culto de mulheres. Adivinha quem que era o centurião? Que estava ali com um coletezinho, né? Direcionando os carros, né? E era o pastor Telmo que estava ali, de segurança, de centurião da igreja. Eu falei, é isso. Isso é evangelho, eu quero ser como esse pastor. Meu amigo, amigão do coração, Telmo Martinello, né? A gente está trazendo a família aos poucos, né? Já veio o pastor Telmo, pastora Viver, agora a Vitória está vindo. A Vitória está vindo. Vou trazer a Bela para vir ministrar para as crianças aqui também, viu? Já prepara a passagem dela. Certo. E estava querendo começar aqui, nós estamos fazendo o estudo do livro A Celebração da Disciplina. Inclusive, esse livro, a Natália leu há alguns anos atrás, a primeira vez, e foi uma indicação do pastor Telmo. E nesse livro a gente está vendo várias disciplinas e está sendo um crescente. Cada domingo a gente está ministrando sobre uma ou duas disciplinas. A gente tem visto vários testemunhos de como que a igreja tem sido impactada com isso. Nós falamos da oração, falamos do jejum, falamos do estudo e vai construindo, né? Porque vai lançando camadas. Porque as disciplinas elas devem ser feitas em conjunto, não é? Eu gosto mais dessa ou daquela. A gente deve ter uma vida harmônica e equilibrada. Então, buscar seguir todas as disciplinas, né? E já falando mais especificamente do tema deste domingo, da solitude e da simplicidade, vamos falar primeiro da solitude. O pastor Ezra, ele gosta de dar muitos testemunhos a respeito da solitude, né? De como que esses tempos são importantes. Queria que você contasse como é que é a sua experiência aí, porque o pastor Ezra, ontem ele começou o CRI, que é o nosso Ministério de Cristãos e Empreendedores. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Eu ouvi a ministração toda, ele contou todo o testemunho de como que Deus trabalha na vida dele desde a infância, né? Vendendo coxinha, e como que esse espírito empreendedor foi sendo lapidado e foi sendo santificado para o reino de Deus. E tantas coisas que ele faz, né? A holding dele é Six Hands, né? Mas o pastor Ezra parece um polvo, acho que ele tem umas 8 mãos, tanta coisa que ele faz. Como é que funciona assim, a solitude na sua vida, pastor? Como que você faz para ter esses momentos? A solitude é necessária, né? Nós somos pastores aqui da Lagoinha, mais 8 igrejas, né? Mais 39 igrejas agora fora do país, né? E as nossas empresas, Deus ainda não me pediu para ceifar as empresas, né? Viver só da obra de Deus, não, né? Essa carroça ainda não foi queimada. Por quê? Porque Deus nos dá autoridade naquilo que a gente vence. Deus nos tem dado autoridade também na área profissional, na área empresarial. E se você tem inspirado pessoas e ganhado pessoas para Jesus e ajudando, né, a custear o evangelho, as obras missionárias, nosso coração está todo voltado para isso, né? E essa gestão do tempo é extremamente importante. Um momento de day off, de solitude, de introspecção é extremamente importante, né? Solidão é diferente de solitude, né? A solidão, muitas vezes, você está sozinho e não se sente só, né? As pessoas acham que você está numa solidão, não, mas é um momento seu e Deus ali, né? Ou então, talvez, você está rodeado de pessoas e continua se sentindo só. A solitude, para mim, é necessária. E tem pequenos momentos de solitude. Lógico que o teu devocional
assim, é uma solitude, que é o teu momento a sós com Deus, onde você guarda, onde você, né, se reserva aquele momento a estar centrado em Deus, esvazia-se de si mesmo, né, e deixa que Deus preenche. Mas assim, eu sei que o Tiago está querendo, né? Que eu sou um piadista na hora do culto, né? E a gente tem lá em casa, eu mudei para uma casa, eu sei que o pastor Telmo terminou uma casa também. Estou doido para conhecer essa casa aí, viu, pastor? Lá perto do lago, doido para para ser convidado. Eu sei que é linda, maravilhosa, a gente tem acompanhado, mas enfim, nós saímos de um apartamento e fomos para uma casa justamente, né, para valorizar esse momento de solitude. Na nossa varanda tem uma rede. Eu chamo solitude, né, romanticamente, de nadismo. O meu momento de nadismo, né? Que eu chego e deito na rede, fecho os meus olhos, né, fico 20 minutos ali, né, esvaziando primeiro para depois eu me encher, né, de Deus. E eu digo que as mulheres não conseguem, né, assim, dizem, a moça está pensando em quê? Eu falo, não estou pensando em nada. Eu falo, mentira, não tem nenhum ser humano que não pense em nada. Eu acho que os homens têm, né, o seu momento de nadismo, que você para, deita e não pensa em nada. Eu digo que melhor do que não fazer nada, é não fazer nada bem devagarzinho, né? Bem, né, sem muitos movimentos bruscos, e ali você está, né, encontrando, né, alinhando, né, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Ali você começa a glorificar a Deus, né, você começa a louvar a Deus por esse momento a sós, tal, nem que seja 10, 15, 20 minutos. Engraçado que essa hora onde nascem as palavras, onde nascem as meditações, até música já nasceu com isso, né, você começa a organizar a sua vida. Eu acho extremamente necessário, né, às vezes você não consegue ter tanto tempo, mas assim, isso é enriquecedor, né, que é onde você alinha a tua alma com o teu espírito, com o teu corpo, você descansa, né? Eu acho extremamente necessário para cada um ter esse momento, né? Pastor Telmo, e você, como é que você considera a importância da solitude na caminhada cristã? Então, o pastor Esdras foi muito feliz, né? Solitude é diferente de solidão. A solidão, você pode ficar sozinho pelas circunstâncias, mas a solitude é você que decidiu ficar sozinho. Então, é uma decisão de estar só. Mas a solitude é uma das disciplinas que não anda sozinha. Ela precisa de algumas companheiras. Então, a oração e a contemplação são duas disciplinas amigas da solitude. Por quê? Porque quando você entra nesse vazio, esse nadismo, né? Gostei, vou usar essa frase aí do Esdras. Quando você entra no lugar do nada, sozinho, você ali, com certeza você vai estar com o Senhor. E a contemplação, principalmente se você conseguir contemplar a criação. A criação, ela reflete o Criador, né? O escritor de Colossenses vai falar que a criação revela o Criador. Então, quando você contempla a criação, você vai contemplar o Criador. Naturalmente, você vai... a sua crença, a sua fé, a sua ligação com Ele vai multiplicar. E a oração vai apenas irrigar esse momento. Se você for no interior, lá em Minas Gerais, ou em Santa Catarina, lá em São Paulo, e você procurar um ateu, dificilmente você vai encontrar entre os colonos da roça, os que trabalham na roça, no interior, com a terra. Por quê? Porque todo dia ele se encontra com o Criador através da criação. Ele planta uma semente e ele sabe que não adianta gritar, eu determino, não adianta ele fazer uma manipulação, um sistema de crescimento. Não, ele tem que botar a semente, ele sabe que tem um prazo e ele vai dormir. A parábola do reino vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que colocou uma semente na terra e foi dormir. Então ele vai ver esse processo, aí depois tem uma semente de novo. E esse processo não para, ele vê o pôr do sol. Naturalmente ele vai se encontrar com o Criador. Então uma solitude com contemplação é extremamente eficaz. E é interessante que se você for você vai encontrar ateus. Por quê? Porque eles contemplam diariamente as construções que são das mãos dos homens. Logo, a criação revela o Criador. Então, eles vão acreditar no homem mais do que em Deus. Então,
nós estamos, a igreja, ela está acelerada, né? De modo geral, ela está acelerada. A internet 4G é pouco já. Velocidade do YouTube, agora do Instagram também é vezes 2. A gente não quer mais a comida caseira, aquela no fogão a lenha, já não tem mais tempo na nossa vida. Por quê? Porque a gente está acelerado. Desacelerar é de Deus. É interessante que Deus, se você vê Jesus o tempo inteiro, a multidão o apertava, ele saía e ficava sozinho. O tempo inteiro. Jesus não ficava sozinho porque ele não tinha o que fazer. Eu acho que eu e vocês e todos que estão me ouvindo concordam que Jesus tinha mais o que fazer do que a gente. Mas quando ele ficava sozinho, é como ele recuasse no arco do arqueiro antes de ser lançado. E eu gosto da imagem do arco voltando para o peito, para perto do coração do arqueiro antes de ser lançado. Então, quando a gente fica na solitude, eu acredito que a gente enxerga um pouquinho melhor, ouve melhor e pode falar melhor. Uma pessoa que vive em solitude, ela vai ter autoridade para falar. A gente pensa, não, mas a solitude vai me isolar do social, das pessoas. Não, pelo contrário. A solitude vai me dar o coração de Deus. E quando eu sair dali, eu vou amar mais as pessoas do que antes de eu estar na solitude. Engraçado, Nath, é que a oração do Pai Nosso é uma vivência de solitude, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Entra, fecha a tua porta, né? E o seu que o vem em secreto te recompensará. Existe uma experiência no secreto e o Pai Nosso foi gerado a partir de um ambiente de solitude, né? Onde eu tive a oportunidade de estar com o pastor Juscelio, lá na Estância Paraíso, há uns 3 anos atrás, e nós tivemos um encontro dos pastores ali, e a gente começou a almoçar, e eu não entendi direito, né? Ele olhou para a gente e falou assim, olha, quando você entra no quarto, e você vai orar, de repente você ouve muitas vozes, né? E de repente os ruídos começam a parar, a parar, a parar, a parar. E a hora que cessam os ruídos, você começa a ouvir Deus. E eu não sei por que ele falou isso. A gente estava almoçando, comendo carne e tudo. Talvez porque eu estava falando muito rápido. E contando um monte de experiências, né? E daí ele falou assim, me fala um pouco, né, do seu secreto. Eu falei, gente, acho que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Comigo e com a Gabi. Por quê? Porque a gente estava... era bem na época que a gente estava começando a Lagoinha. E eu contando as experiências, né? Inclusive, né, ouvindo um pouco dele, e ele começou a falar da vida no secreto, das coisas que são geradas no secreto. E eu lembrei da oração do Pai Nosso, que é um momento em secreto, né? E o secreto é sempre a sós com Deus, né? Eu acho tão importante porque sempre que o Senhor nos traz uma revelação, eu nunca recebi algo forte de Deus no meio da confusão, no meio do barulho, né? É sempre na hora que você para e fala, Senhor, agora eu e o Senhor. A gente teve a oportunidade, assim, vocês me deram a oportunidade de ouvir, assim fala daquele testemunho da Índia, né? O pastor Thelma estava falando que a natureza é a manifestação da glória de Deus, né? Tudo revela a Deus, né? O pastor Judá Bertelli fala que tudo fala, né? E realmente tudo fala. E eu, assim, não sei se o pastor Thelmo, assim, eu tive a oportunidade de compartilhar isso com ele, eu fui preso lá na Índia, né? Por amor ao Evangelho e tudo. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra para o superintendente lá da Polícia Federal. Houve uma confusão, né? Perseguição. E daí a gente começou a falar sobre Deus, né? E a manifestação de Deus através das coisas. E como o politeísmo ali, o hinduísmo, ele adorava a Deus por causa da manifestação de Deus na natureza e nos elementos. Eu falei, olha, é muito parecido, porque eu tenho um único Deus que é manifesto através de toda a natureza. E eles têm essa prática, né, de você parar, observar e se encher de Deus. Quando eles encontrarem Jesus, eu creio que esse povo vai ser os que vão ter mais revelação, mais voz de Deus. Por quê? Porque eles têm esse momento, né, de ouvir, parar, né, desacelerar, desopilar e falar, Senhor, fala comigo. Ontem, o final da nossa palestra, eu falei sobre 21 lições que um empreendedor cristão precisa ter para ele poder sobreviver nesse mundo, né, de negócios. E a última lição foi: respire, pare, se conecte com Deus e tudo vai dar certo.
Porque o Senhor é Deus, né, de ambientes, de novos começos a partir da introspecção, e você parar e falar, Senhor, agora eu só tenho o Senhor, né? E todas as nossas grandes experiências foi a partir desse momento a sós, né, com Deus, né? A solitude, ela é um treinamento de fé, né? E de confiança. Você coloca a sua dependência em Deus. Quando você está falando demais, está se defendendo, você está no controle. Quando você cala para ouvir a voz de Deus e a direção dele, você está vivendo por fé. Uma das frases que a gente trouxe aqui à tona na aula do Richard Foster foi o que o pastor Telmo estava finalizando aqui falando, que você precisa ter momentos a sós para que quando você estiver com as pessoas, você realmente esteja com elas. Isso faz muito sentido, né? Porque é na solitude que você se ouve, você se enxerga, você enxerga aquilo que Deus diz a seu respeito. E algo muito importante que vocês dois falaram aqui com relação ao controle das palavras, né? Tiago fala que a língua é um elemento incontido, né? É uma coisa incontida. Quem consegue controlar a língua consegue controlar todo o seu corpo. Tiago sempre compartilhava um versículo comigo. Queria que ele falasse um pouco sobre isso de Provérbios. Na multidão de palavras... Na abundância de palavras não falta pecado. E não confie em quem fala demais. Porque quando a pessoa está sempre falando, sempre contando caso, uma hora a pessoa vai ter... Porque o propósito dela é continuar falando. E para continuar falando, e para ser interessante, uma hora vai começar a contar caso, e às vezes dá uns testemunhos que é evangelástico, né? Conta uma coisa e aumenta um ponto, né? Vai falar, não, mas para a glória de Deus, aí aumenta um pouquinho. Deus não precisa disso para ser glorificado. E quando a pessoa tem essa necessidade de estar o tempo todo falando, estar o tempo todo se expressando, vai contra até aquela coisa que a gente aprende na escola, né? Você tem uma boquinha só e 2 ouvidos, então é para você ouvir mais do que falar. E a palavra de Deus fala o tempo todo nisso, né? Que as nossas palavras devem ser poucas. Eclesiastes fala isso, né? Quando você se achegar no templo de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Deus está no céu e você na terra. Então a gente deve saber dosar e falar quando é necessário. Tem outro provérbio que eu gosto bastante, que fala que a palavra certa, no momento oportuno, são como maçãs de ouro incrustadas em prata. Então é uma coisa muito preciosa, quando você fala a palavra certa no momento certo. E um versículo que a Natália gosta bastante, né, que a bênção anunciada aos gritos pela manhã soa como maldição. Às vezes até uma notícia boa, se ela é colocada na hora errada, da forma errada, ela não vai ter o impacto e o peso que poderia ter. E a solitude, eu acho que funciona parecido com o jejum, sabe? Que está treinando ali sua carne, te esmiuçando. Você permanecer calado quando você quer falar, está treinando você. E, pastor Telmo, a gente tem falado muito sobre equilíbrio. Eu acredito que é o grande desafio da vida cristã, andar em equilíbrio. Quando a gente tenta se equilibrar numa corda, é uma coisa sacrificante. Parece que equilíbrio é um morno, né? Nem lá, nem cá, é uma coisa fácil. Mas equilíbrio é uma coisa extremamente difícil. Você se manter equilibrado em cima de uma linha, em cima de algo estreito, é um esforço que exige, né? E você andar em equilíbrio é um esforço também. Falando sobre solitude, queria que você falasse um pouquinho sobre esse equilíbrio, porque para algumas pessoas é mais fácil a solitude, porque ela gosta de se isolar, e isso não é bom. E para outras pessoas é difícil a solitude, porque ela ama estar no meio de gente, e isso também não é bom. Os extremos não são bons. Como a gente guardar o nosso coração para andar nesse equilíbrio? Nem muito para um lado, né? Nem a pessoa que precisa estar cercada de gente o tempo todo, e nem a pessoa que não tem paciência, né? Muita gente fala, não tenho paciência com gente. Não, isso não é evangelho, você precisa estar no meio das pessoas. Como alcançar esse equilíbrio, pastor Telmo? Acho que todo desequilíbrio vem da ausência com Deus, se tratando de cristão. Porque Paulo diz que nós devemos andar em sobriedade. Sobriedade é você não estar embriagado, né? Isso, qualquer coisa pode nos embriagar. O ministério pode nos embriagar. Sucesso pode embriagar. YouTube, likes, tudo isso pode embriagar a gente. Então, a sobriedade vai me ajudar a tomar decisões equilibradas. Nós tivemos agora a época da política e a igreja se embriagou. A igreja, ela tomou forças, investiu forças demais em defender expressões e defender nomes e esqueceu da sua função. Quando a gente se embriaga, a gente acaba esquecendo do nosso propósito, né? O andar no equilíbrio não é simples. Assim como descansar, se fosse fácil, não seria mandamento.
Porque nós temos uma tendência natural de fazer, de produzir, de cair no erro que, quando o diabo se levantar contra Israel, entrou no coração de Davi para contar o exército. Colocar numerolatria, pessoal, uma coisa boa, um grande exército, que coisa linda. Mas, de repente, Satanás estava usando isso em favor do reino das trevas. Eu amo Jesus, e porque Jesus ele nos estabiliza. Não tem como ir para ele e não estabilizar. Eu falo sempre que a cruz nos estabiliza. A cruz ela nos coloca num local de não olhar para trás, de olhar para frente, de não descer e bater em ninguém, porque a cruz não é com velcro, a cruz é com prego. A cruz vai nos estabilizar. A cruz deixa a gente estável. E eu gosto de um texto, até queria ler, eu amo essa simplicidade de Jesus, que fala assim: os apóstolos, Marcos 6, 30 e 31, olha que lindo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo de comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem. Ai, que coisa maravilhosa. Então, eu acredito muito nisso. A disciplina, ela nos ajuda a ir para um lugar e ouvir Jesus. Senão a gente não ouve mais Jesus, né? A gente ouve tudo, menos Jesus. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque no mundo de cobranças, de cobrar produtividade pelo fazer, né, a gente tem tido que lidar hoje em dia com muitas pessoas que o relacionamento dela com Deus se resumiu ao fazer, né? Se eu não estiver fazendo nada, eu sinto que Deus não está me amando, porque eu estou precisando produzir. E a gente entender que Jesus tirou os discípulos do meio do fazer, do meio da confusão, do meio do trabalho, e falou assim: vão descansar. Né? Muitas vezes a gente se sente culpado por estar parado, culpado por estar descansando. Eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu tenho uma grande identificação com Marta. Eu fico até um pouco chateada quando o pessoal fica falando muito mal dela. Porque, na verdade, o grande problema ali de Marta é porque ela não priorizou a coisa certa. Não é o não fazer, mas existe algo que vem antes. Né? E a solitude ela vai te ajudar a organizar os pensamentos. A gente conseguiu aqui, durante a aula, definir alguns momentos em que Jesus saiu para a solitude. Ele saiu para a solitude quando ele ia enfrentar grandes desafios. Né? Antes de expulsar ali o demônio do Gadareno, ele estava em solitude. Depois de grandes conquistas, né? Depois da multiplicação dos pães, ele também foi para um momento de solitude. Antes de grandes desafios, no Getsemane, Jesus estava no momento de solitude. E se a gente foge disso, a gente é pego de surpresa diante de uma situação que a gente não está preparado. E, geralmente, Deus nos chama. Né? Vocês já sentiram isso? Deus te chamando para ficar sozinho? Sai do meio da multidão. É uma coisa que eu até coloquei aqui na nossa pauta de hoje. Né? Eu falei, a embriaguez da multidão. A multidão te embriaga, né? Te deixa desconexo da realidade. Vocês já tiveram alguma experiência assim, de sentir Deus te chamando para a solitude? Você foi, não foi? Como é que foi essa experiência? Eu tinha o costume de viajar muito sozinho, né? Eu acho que às vezes a solidão ela pode estar mascarada. Aliás, a solitude pode estar mascarada de solidão também, né? Muitas pessoas que falam, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro fazer sozinho, eu prefiro caminhar sozinho. Né? Tá? Se aquele momento é de crescimento e edificação, porque, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Né? É hora de você se conectar com Deus e às vezes, fica mascarada. Né? Eu tive a oportunidade várias vezes de estar viajando sozinho para me conectar com pessoas e talvez comigo mesmo. Eu tive a oportunidade, a gente foi para a Ásia agora, né? Eu fui... Em Pastor Telmo, eu fui agora para Israel, né? E um dia antes da confusão eu voltei. Né? A guerra começou no sábado e eu cheguei na sexta-feira aqui no Brasil. Né? E foi um momento de solitude tão precioso. Você estava falando, estava me lembrando. Como Deus falou comigo, no voo, sabe, são, 14 horas até... Nós fomos para Londres primeiro, 11 horas. Né? Eu tive tempo de Deus falar tanto comigo, preparar palavras, meditar na palavra. A gente que é pastor, que prepara 2, 3 palavras por semana, meu Deus do céu, como é difícil você meditar na palavra. Eu acho que uma boa palavra você tem que meditar muito
tempo, né? No mínimo 9, 10 horas. Eu procuro buscar muita referência na Bíblia e poucas referências em pessoas para eu não entrar naquele vício, né? Então eu fico lendo o versículo bíblico, o trecho bíblico várias vezes, até que Deus começa a falar comigo. E eu vi o quão preciosos foram esses 8 dias no voo, depois para continuar até Israel, depois eu subi o Sinai. Meu Deus do céu, que momento precioso. Deus falou com Moisés ali no Sinai, foram 40 dias, né? E foi tão enriquecedor. Às vezes a pessoa fica sozinha, ela fica tão solitária, mas assim, a hora que você está alinhado com o propósito de Deus, Ele começa a falar no teu coração, e ali Deus foi me mostrando talvez os 3 a 5 próximos anos do que Ele quer para as nossas vidas, para a nossa família, né? Eu tenho falado sobre o day off também da família, né? Como é importante, né, você parar tudo e de dia você começa o teu devocional, depois você para o seu dia para você se conectar com a sua família, né? Deixar um pouco a confusão do dia a dia, ir para um lugar mais em secreto, mas o parar e ouvir de Deus, não existe nada precioso. E para um pastor é tão difícil, né? Na lida do dia a dia, né? E você falando aqui do Sinai, eu lembrei do exemplo de uma pessoa que é tanto um caso de solidão como de solitude, que é o profeta Elias. O profeta Elias, ele falou, teve uma vitória gigantesca contra os profetas de Baal, passou a espada em todo mundo ali. Aí a rainha de Israel vai lá e fala, olha, o que você fez com eles eu vou fazer contigo. E Israel tinha 600 mil homens. Então Elias falou, poxa, eu achei que o negócio ia virar a meu favor e de repente piorou. Ele fugiu, se isolou, achou que ele era o último que tinha sobrado, mataram seus profetas, não sobrou ninguém, só tem eu, e me leva porque eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus foi lá e fortaleceu, aí deu pão para ele, deu água e falou assim, olha, vai andar, vai caminhar que ainda tem uma missão para você. E depois de 40 dias também de jejum andando, ele chegou no local que é lá na Península do Sinai, Horebe. Você vê que foi a conexão da história de Moisés com Elias. Ele chegou lá em Horebe. E encontrou com Deus. Reverteu, né? E olha só que interessante. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Aí veio uma tempestade, não estava na tempestade. Veio uma saraivada de fogo, não estava. Aí veio um murmúrio de uma brisa suave. Aí Elias foi lá, pegou a capa e saiu para se encontrar com Deus. Então, no momento de solitude, você escuta a doce voz de Deus. Quer dizer, a gente fica esperando a voz de Deus como um estrondo, como um terremoto, como foi com Moisés. Naquele mesmo lugar ali, alguns séculos antes, Moisés teve aquela experiência com um terremoto, o Sinai pegando fogo, aquela voz poderosa de um trovão. E com Elias, no momento de solitude dele, foi uma brisa suave, foi como Deus falou com o profeta. Pastor Thelma, a gente sabe que a vida de vocês é extremamente atarefada, né? Muitas demandas são integrais na igreja, então cuida da igreja, cuida da família, diversas outras demandas. A gente tem que aprender cada vez mais a saber dar os limites para a gente não se perder no meio disso. E eu queria que você desse, né, uma das perguntas também que a gente recebeu aqui no YouTube, dicas práticas de como a gente, no meio de tantas demandas, no meio de tantas urgências, a gente ser intencional, né, e separar esse tempo de solitude. Você pode passar para a gente algumas dicas? Bom, a disciplina requer resiliência. Não tem como ser disciplinado sem. O pastor Jeremias tem uma história legal, ele pregou no sábado da igreja dele, e aí pregou num sábado e pregou no outro sábado, 2 sábados seguidos. E aí ele perguntou no segundo sábado, quem aqui lembra o que eu preguei sábado passado? Aí o pessoal ficou, não responderam direito. Aí foram lanchar depois, né? Aí lanchando lá, um dos jovens falou, pastor Jeremias, o senhor lembra que o senhor comeu sábado passado no almoço? Aí o pastor Jeremias ficou assim, não lembrou direito. Aí o jovem disse assim, olha, o senhor não lembra o que o senhor comeu, mas com certeza sustentou o senhor. A palavra que a gente recebeu sábado passado, a gente pode não lembrar, mas sustentou a gente. Então, a disciplina é algo que você vai fazer, e muitas vezes vai fazer sem emoção nenhuma. É zero sentimento, a fé não sente, a fé sabe.
É igual jejum. Quem disser para mim que gosta de jejuar, eu acho que eu tenho que orar por você para sair esse espírito masoquista de sofrimento. Não tem como querer gostar de jejuar. Bom é comer. Bom é comer uma picanha, um sushi, uma comida maravilhosa. Agora, jejum é uma disciplina. Agora vamos lá, na prática. Eu tenho na minha agenda semanal escrito. Vou dar algo aqui que é pessoal, é meu. Está escrito na agenda 2, 3 vezes na semana. Jejum. Se eu não escrever, eu esqueço. Esquecer de comer eu não esqueço. Mas esquecer de jejuar eu esqueço. Então, eu anoto tudo, procuro deixar escrito, porque isso vai facilitar a minha vida. Então, a disciplina exige resiliência e organização. Então, você vai ler a Bíblia, você está estudando um livro da Bíblia, você pegou Efésios para estudar, você anota isso, e vai ter dias que você vai ler Efésios e vai dizer assim, ó, eu não estou entendendo nada, Jesus. Você está lendo Efésios, mas a sua cabeça está lá no boleto, a sua cabeça está lá naquele discipulado que o pastor Ezra tem que, aquele casal que está querendo separar, e as contas, e a igreja nova que abriu, e o diácono que está perturbando, a Bíblia diz, resistiu o diácono, ele fugirá de vós. E aí você está nessa sequência aí, e você vai ler a Bíblia e você não tem aquela uau, aquela revelação, mas a Bíblia está te alimentando. Então, a disciplina exige resiliência. Eu trabalhei no Exército 22 anos. Uma das coisas que o Exército me contribuiu na vida espiritual foi o quê? A resiliência de continuar. Lá nós temos uma máxima de que desistir, você ainda tem 40% de força. Então, é resiliência. Você não desiste porque não está sentindo. Aliás, essa fé que sente, que arrepia, essa fé, toma até cuidado dela, porque pode ser emoção. A fé, Paulo escreve aos irmãos de Filipenses dizendo que a fé ajudou ele a suportar a cadeia. Então, a fé não é para conquistar, é para suportar. Então, eu acho que a resiliência mesmo, a prática sem emoção. É a melhor forma, não a única, acredito, mas a melhor para a gente poder praticar qualquer disciplina espiritual. Amém. Só para concluir, eu estava lembrando, você falou de diácono, pastor Telmo. O diaconato foi gerado, né, ali em Atos 6, justamente para permitir o tempo de solitude dos apóstolos, né? Por quê? Porque eles tinham que se guardar, né, para o tempo com Deus, as orações e tudo mais, e tinham o serviço à mesa, tinham os atendimentos, tinha a rotina, né, o processo de serviço dia a dia no templo e tudo. E essa foi uma estratégia vinda dos céus para permitir momentos de solitude por parte dos apóstolos. Olha como é importante a completude da igreja, né? Quando a igreja inteira é voluntária, serve junto, ela permite esse momento de solitude, né? De eficiência, de pastoreio, né? Por parte da liderança, né? Então, foi um alívio para que eles tivessem mais tempo com Deus, né? E eu digo sempre da cultura do ordinário. Como eu gosto dessa cultura do ordinário, que é isso, é a disciplina. Eu fui militar também, né? Eu fui cadete da SPSEX, da AMAN, e o que acontece? A gente cria uma rotina que você sabe que o teu tempo é curto, né? Então você cresce com responsabilidades no ministério, tudo, você vai ter que, né, fazer algumas renúncias, né? Então, alguns hábitos, por exemplo, eu caí de joelho, eu brincava sempre, eu acordo e caio da cama de joelho, que daí você lembra de orar, né? Você não toma café da manhã sem ler a Bíblia, né? É uma cultura que eu preciso até praticar mais. Eu estava me lembrando, eu falei, Deus, assim, a gente fala tanto da cultura do ordinário, que é todos os dias naquela, né, daquele jeito, daquela forma, que às vezes você sai da forma e você fala, oh meu Deus, que saudade, né, da rotina, né? E é isso, é uma rotina, é o que o pastor Telmo falou, né, uma cultura, né, é um momento de resiliência, de você se doutrinar mesmo, para você ter aquele momento, né? Então é isso. O tempo todo o Richard Foster no livro vai falar que disciplina é liberdade.
né? Você ser uma pessoa disciplinada é você ser uma pessoa livre. Alguém que vive para fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, na verdade, não é livre, né? O mundo diz que isso é ser livre, né? Ah, eu faço o que eu quero, não tenho que dar satisfação para ninguém. Na verdade, você é um escravo das suas vontades, porque você não consegue dizer não para aquilo que te faz mal. Você não consegue recusar aquilo que te prejudica. Então, isso não é liberdade. A liberdade é, de fato, você saber o que deve ser feito e ser disciplinado em fazer aquilo. E uma das coisas mais constrangedoras que, quando eu li esse livro a primeira vez, me causou foi perceber que tudo que estava escrito ali está ao alcance de todos nós, né? Ele não colocou nada que seja assim, ah, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é inatingível, inalcançável. Tudo está ao nosso alcance, seja a oração, o tempo de oração, o de jejum, meditação, estudo da palavra, simplicidade, solitude, tudo está ao nosso alcance e Deus quer isso de nós. Pastor Telmo, falando do livro, eu queria saber como é que foi a sua experiência, primeira vez que você conheceu, teve contato e leu a celebração da disciplina. Então, a celebração da disciplina, quando caiu na minha mão, foi um presente de Deus para mim, porque eu, naturalmente, gosto da disciplina. E quando eu percebi as 12 disciplinas internas, externas e comunitárias sendo colocadas de forma tão bíblica e de tão aplicável, porque não pode ser bíblico, tem que ser aplicável. Eu sempre falo que há uma teologia ineficaz sendo ministrada na igreja brasileira. Qual é essa teologia? Enquanto tem pessoas passando fome, tem gente discutindo como fazer o pão. A teologia que não me põe em prática, ela não funciona. Se é sobre Deus que eu estou estudando, isso não me faz mais humilde e mais simples. Não é sobre Deus que eu estou estudando. E uma das riquezas do livro é isso. É colocar teologicamente o que é a disciplina e te dar formas de aplicar. Então, isso me enriqueceu muito. Eu sou apaixonado por esse livro. Eu acredito que está entre os 5 livros que eu mais reli, que eu tenho de cabeceira de cama. É o livro Celebração da Disciplina. Indico para a igreja toda. A Aba Pai toda sabe. A lojinha que não para de comprar e revender. Não ganhei nada com isso. Apenas tentando enriquecer aquilo que foi bom. De fato, e falando, já entrando aqui na simplicidade, algo que você trouxe à tona aqui, sobre a prática da vivência, né? O pastor Márcio costuma falar, se você fica estudando só teologia e você não tem contato com as pessoas, você vai começar a responder perguntas que ninguém está fazendo, né? Vai começar a falar de coisas que não é a problemática, não é a situação, não é o que resolve. Tudo que Deus faz tem a ver com pessoas. Se o seu ministério, o seu chamado está muito envolvido com você ou com coisas, e essas coisas não estão servindo pessoas, pare e reavalie, porque o negócio de Deus é com gente. Então, tudo que a gente faz tem que servir para amar e abençoar pessoas. E falando de simplicidade, algo que a gente precisa lembrar, né? O ser simples, de fato, o que é ser simples? Não é uma regra, a gente não vai conseguir definir uma regra, né? Colocar aqui 12 regras para uma vida simples, porque o que é simples para um pode não ser para outro, e o mais relevante da simplicidade, na verdade, é o coração, né? Porque não dá para você ter um coração simples e não expressar isso com as suas atitudes, e também não dá para você expressar atitudes de simplicidade e não ter no coração simplicidade, né? A gente trouxe aqui também falando sobre o voto de pobreza, e não necessariamente uma pessoa que descobriu para a vida dela o voto de pobreza, um lugar, não necessariamente isso quer dizer que ela tem uma vida simples, porque existe uma pessoa que pode ter quase nada, ter renunciado a tudo e mesmo assim ter um coração orgulhoso. A simplicidade, ela é um voto seu com Deus. É Deus quem conhece seu coração, e você, para sustentar essa simplicidade, você precisa estar ali, né, junto com ele. E o pastor Telmo é um exemplo muito, muito fiel. Assim, pastor Telmo e pastor Esdras, né, a gente faz entrevista com todas as pessoas que chegam aqui na igreja, elas passam por uma entrevista com os pastores, com os líderes, e eu posso dizer que a enorme maioria fala que, olha, eu gostei dessa igreja por causa da simplicidade do pastor, né? O pastor Esdras está o tempo todo falando, né, de si, das suas limitações, das dificuldades, sem precisar ostentar um superpoder, né? um ato heróico. E é uma coisa que eu vejo muito também na vida do pastor Telmo, da pastora Vivi. E eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre a simplicidade, como isso pode se expressar na vida de um verdadeiro cristão. Bom, eu vou chovendo molhado, porque eu queria que
A gente ama Jesus e ama a Bíblia. Eu 11, 28, 29. A gente fala ali como a gente usa esse texto como versículo de pregação para não convertido. Mas o convite ali não é para não convertido, não. O convite é para quem está cansado. E vinde a mim, vós que estáis cansados, é para quem está cansado. E tem tanta gente dentro da igreja cansado de ativismo religioso, cansado de ter que mostrar uma coisa que o Instagram pede, que a mídia pede, que a sociedade pede. Isso cansa. A vida real não tem filtro. A vida real tem curvas na estrada. Um casal não planeja ter um filho autista. Uma mulher não planeja ser traída e abandonada, ela não esperava o divórcio. O câncer não era bem-vindo. A vida, ela não tem filtro. E quando a gente anda com Jesus, a gente vai ver que Jesus não botou filtro em nada. Ele foi real, ele foi de verdade. A simplicidade está na verdade. Jesus, ele falou, vinde a mim, anda comigo. E minha canga, né, o meu jugo, a palavra jugo ali é canga, né? A canga é aquela madeira que vai nos lombos dos bois, de uma junta de bois. Quando a gente começa a andar com Jesus, que é o irmão mais velho, é interessante que uma junta de bois se coloca um boi velho com um boi novo, né? O boi velho sabe o caminho da roça, o boi novo está aprendendo. E aí você anda com Jesus, que é o irmão mais velho, e a gente é o irmão mais novo. E aí ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a gente vai ficar simples com ele. A gente vai ver que as coisas do céu vão brilhar mais para nós. A gente vai ver que o céu vai ter mais da gente. Quanto mais o céu ter da gente e a gente ter do céu, menos a terra vai ter da gente e menos a terra a gente vai buscar. Então a simplicidade, ela é uma característica cristã. A Natália foi muito feliz em dizer que não tem a ver necessariamente com estilo, não tem a ver necessariamente com dinheiro, não tem a ver necessariamente com aquilo que é uma disciplina interna que se expressa externamente. Então, ela vai se expressar. A simplicidade, por exemplo, do pastor Esdras, de descer no final do culto e ficar atendendo as pessoas na frente, não se isolar num gabinete, não deixar, ou seja, inacessível, porque é o pastor da igreja sede, da Lagoinha, e aí a gente começa a colocar um monte de títulos e esquece aquele lugar que Jesus disse, eu sou humano simples, acessível. Jesus era tão acessível e era tão simples que tiveram que dar um beijo nele para reconhecer no meio da multidão, porque ele usava uma roupa igual a todo. Se ele usasse uma roupa diferenciada, não precisava dar um beijo, é só falar o cara que tinha um colar escrito apóstolo da última hora. Então, Jesus era simples. Então, eu acredito que a simplicidade é uma característica de quem anda com Jesus. Não, a melhor forma de andar em simplicidade é andar com Jesus. Parece simplista, mas não é. É profundo. E a falta da simplicidade complica tanto a nossa vida, né? A gente tentar ostentar um padrão, ostentar um título, ostentar uma aparência, só dificulta a vida, né? O pastor Esdras, esses dias eu queria que o senhor contasse como é que foi a experiência que o pastor chega, né? São muitas demandas aqui, e ele, se foi intencional, falou assim, não vou resolver nada, eu vou para a porta receber as pessoas. Como é que foi, pastor? Eu fui criado... A minha igreja era pequenininha, né? Aqui na Octogonal. E eu me lembrei do pastor, meu primeiro pastor, né? Que a hora que terminava, tinha um prelúdio e o pós-lúdio, né? Então toda a igreja ficava em pé e ele ia para a porta. No começo ele recebia o pessoal. Eu falei assim, gente, como é importante. Eu me lembrei da importância de ver, de tocar, de abraçar, de pegar na mão, de dizer que se importa do pastor, né? Tava aquela confusão aqui, o pessoal preparando. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou lá para a porta. E quando eu cheguei, as pessoas tomaram um susto. E eu tomei um susto. Eu falei, por que elas estão tomando um susto? Quer dizer que... que talvez eu tenha me feito uma figura inacessível. Será, Senhor? Me perdoa se foi assim. Mas
Ou então pela surpresa mesmo, né? É o que elas estão acostumadas a ver. E daí eu abracei e perguntei. Engraçado que nós temos o café da manhã dos novos membros. A cada bimestre a gente recebe aí 200 novos membros na igreja. E eu sei, olha, eu ouso dizer que pelo menos 50% eu sei o nome. Sei o nome e sei a história. Por quê? Porque cada um conta a sua história em 1 minuto, a gente faz aquela dinâmica, né? E eu começo a anotar. E eu crio, assim, eu tenho essa facilidade. Eu falo assim, olha, aquele fulano, assim, assim, assado. Bota uma característica física, bota uma lembrança. E daí eu fui na porta e falei, e aí, Eusani, tudo bom? Ela falou, meu Deus do céu, você lembra do meu nome? E o outro fulano de tal, Fernando, rapaz, e aí o teu trabalho lá na Câmara? Ele falou, o que é isso, pastor? Como é que você sabe onde eu trabalho? Eu falei, você não falou no dia, você não falou para mim naquele dia? E sua filha já está bem? Ela estava doente, estava de cama. Meu Deus do céu, cara. Isso não pode ser uma surpresa, né? Lógico que não é fácil decorar nome também, né? Mas assim, você mostrar que se importa. Olha, tem sido tão rico para a nossa igreja isso. Até eu dei uma convocada em todos os pastores. Eu falei, vamos todo. Outra coisa, início de culto, tem gente nos bancos, é para cumprimentar todo mundo, abraçar, perguntar da história, né? O pastor Telmo estava falando, Jesus, acho que a simplicidade é encurtar caminhos. É facilitar. Eu sou muito prático porque eu tenho muito pouco tempo, então eu resolvo. Né? Jesus resolvia. Ele era muito monossilábico para resolver as coisas. Senhor, se tu quiseres, quero. Se o Senhor dizer, digo. Vai, tua fé te salvou, levanta e anda. Acabou, resolveu, é simples assim. E outra, o pastor falou, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o remedinho do alívio. Venha ao Senhor e tem alívio. Só que tomar o jugo, você acha descanso. Engraçado que só buscar o Senhor você encontra alívio. Mas quando você é um com Deus, você encontra descanso. Ele resolveu. Você quer vir? Alívio. Você quer andar comigo? Descanso. Simples assim. E pronto. Assim, rapidinho. Na química, eu fui professor de física, mas eu gosto muito de química também. Assim, os elementos simples são os elementos que eles possuem propriedades naturais e originais. A sua essência. Ele não se misturou ainda. O carbono, o oxigênio ainda não teve, né, as suas conexões, os seus vínculos. Né? Então, tudo que é simples mantém a essência. Eu digo que nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu. De onde nós viemos? Nós viemos da nossa estrutura original, não era o céu? Então, nós somos simples porque a gente volta à nossa essência natural. Ser simples é voltar. Na matemática, na física, a gente tem equação simples. Eu estou estudando junto com os meninos. Equação simples é uma variável. Descomplica. Para que tem x, y, z, né, potenciação e tal? Não, descomplica. X mais y mais 1 é igual a tanto e você acha a resposta de x. Facilitou, encurtou o caminho e resolveu. Cristo era assim. Né? Nós não precisamos. A filosofia ela traz várias perguntas. Né? E o Evangelho traz uma resposta. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Né? Ele é o verbo. Ele facilitou, né? Ele encurtou as distâncias, né? Através do acesso direto ao Senhor. Né? Simples assim, né? É exatamente isso. Inclusive, a origem da palavra simples significa isso. Semplica, né? Vem do latim. Semplica. Plica é o que? Dobra. Então, não tem desdobramentos. Uma coisa simples, ela é o que é. Pronto, acabou. E Jesus era simples, né? A vida simples, ela não fica se escondendo. Não é aquela pessoa que, o que eu posso falar? Não, isso aqui não. Não posso demonstrar isso. Isso vai complicando a nossa vida, vai trazendo dobras, coisas obscuras, né? O complicado é o complica. O livro do Richard foi um dos livros que a gente recomendou aqui, o Descomplique-se. E ele começa o livro justamente explicando a origem dessas palavras, né? E o explicar vem da ex, né? Tirar, explica, tirar as plicas, tirar as dobras. Quando você explica, você está pegando uma coisa que está muito dobrada, muito complicada, fala, peraí, vamos trazer tudo à luz. E ser uma pessoa simples é ser alguém que anda na luz, que não fica, né, preocupado com o que estão pensando, qual é a moda do momento, o que vão achar de mim. É, de fato, uma liberdade. E, necessariamente, né, a simplicidade ela vai requerer da gente um desprendimento dos valores desse mundo, essencialmente do deslumbre das riquezas, né, do engano das riquezas, porque as riquezas vão dar para a gente
uma falsa segurança, uma falsa sensação de que você está no controle. Só que já dizia Salomão, né? Quanto mais dinheiro, mais problemas. Então, é uma vida complicada, não quando você tem dinheiro, mas quando você torna dele o seu Deus, quando o dinheiro te tem, né? E algo que, Tiago, queria que você falasse, Tiago, algo que você aprendeu com o pastor Telmo, e depois ele pode fazer os desdobramentos, a respeito de algo que você sempre fala, né? Sobre a simplicidade na vida prática. Tiveram muitas coisas. Nós participamos da Escola do Clamor em 2010. Foi as primeiras férias que eu e a Natália tiramos. E nós tivemos essa coincidência, né? Esse privilégio, essa Jesuscidência de ter o pastor Telmo e a pastora Vive lá servindo na Escola do Clamor. E acabou que eles eram os monitores conselheiros e eu tive muito tempo com o pastor Telmo e a Natália com a pastora Vive e eu guardo demais aqueles momentos, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente estava conversando à noite, se eu me lembro bem, estava o pastor Telmo, a pastora Vive e o Daniel Alencar. E eles começaram a falar a respeito de propósito, né? Como que fugir da futilidade, como que você ter uma coisa não vai ser fútil. E ele falou o seguinte, que a coisa tem que cumprir o propósito. Tem um propósito e vai ser alcançado, pode ser uma coisa até de alto valor, mas ele tem uma utilidade, ele tem uma necessidade. Mas se você vai comprar uma coisa que não é útil, ainda que seja de pouco valor, aquilo lá é excesso, é uma futilidade. E o pastor Telmo colocou aí uma dupla, aí, um binômio que é de necessidade e utilidade. É isso mesmo, pastor? Exatamente, utilidade. Isso vai ser prático na nossa vida. Vai vir para o dia a dia, é aplicável, não é uma coisa que fica no campo apenas da filosofia, do pensamento. Você bota na prática, faz funcionar no seu dia a dia. Às vezes uma pessoa vai precisar eu uso sempre esse exemplo, a pessoa vai precisar de um carro de 7 lugares. O carro de 7 lugares é um carro, normalmente o carro de 7 lugares, tirando a Kombi, é um carro que tem é um carro que é mais caro. Então, ela tem um carro grande, mas é útil. A pessoa pega a estrada, talvez ela tenha que ter um carro com 15 airbags. E por quê? É segurança. Se ela tem condição de ter um carro com 15 airbags, esse carro importado, que custa R$1 milhão, está tudo bem, ela tem condição de ter, ela anda na estrada, é segurança da vida dela, ela está utilizando para a segurança do bem maior que é a vida. Pronto. Aí eu posso ter alguém que vai da esquina, a igreja é 100 metros e o trabalho dele é mais 200. Aí ele tem um carro que custa 2 milhões, que custa... É desnecessário, é uma etiqueta, é um marketing. Então ele está fugindo da simplicidade. Esse cara é pecador por ter esse carro? Não necessariamente, porque o pecado vai estar dentro do coração dele. O Senhor conhece ele e não cabe a nós julgarmos ninguém pela aparência. Então, às vezes eu olho para alguém que tem um carro top, eu posso julgá-lo. Mas talvez aquele cara que tem um carro velho, feio lá, é mais orgulhoso e soberbo do que aquele que tem um carro grande. Então não dá para julgar. É importante destacar isso, quem está ouvindo essa aula. Todo julgamento, normalmente um julgamento tem uma confissão. Quando eu julgo alguém, eu estou confessando uma coisa que está dentro da gente. Então, às vezes, eu julgo a partir de mim. Então, quer um conselho? Guarda o teu coração, observa se aquilo que você tem é útil para a sua vida, ainda que tenha uma marca agregada ou não, mas está sendo útil, está servindo a tua casa, está servindo, está protegendo, está sendo bênção. Não, porque se for avaliar assim, a gente não usa um tênis de marca, porque marca é inútil. Não, mas às vezes a marca está ligada à qualidade. Então, bastante cuidado com esse julgamento. Então, quando você for comprar alguma coisa, pensa, ok, primeiro, é útil. Ok, eu tenho condição. Importante. Esses dias perguntaram para mim assim, se tatuagem era pecado. Aí eu falei que depende. Se for tatuar o símbolo do Flamengo, é pecado. Aí eu brinquei com os irmãos. Eu falei, depende. Vamos lá. Se você é um cara solteiro e seus pais dizem que é pecado, você está em pecado por causa da desobediência.
Se você está congregando numa igreja que tatuagem é pecado, você está em desobediência dessa comunidade, então você está pecando. Então, essa tatuagem em si, biblicamente, não é pecado em si, até porque a sobrancelha permanente também é tatuagem. Então, se for analisar, agora vamos lá, eu estou devendo na praça, eu estou financeiramente com um momento difícil, eu vou fazer uma tatuagem? Então, eu estou errado, porque eu tenho que pagar minhas contas primeiro, a tatuagem não é uma necessidade. Então, caminhar nesse lugar de simplicidade vai te levar a todas as coisas. Você vai pensar em das coisas menores às maiores. E aí entra aquilo, Espírito Santo. Espírito Santo, isso aqui, devo ou não devo? Então, eu acredito de verdade que se o Espírito Santo vai dizer, filho, ó, com isso aqui você pode abençoar outra família. Então, compra só isso aqui, e isso aqui abençoa outra pessoa. E aí você vai andar em simplicidade. Você pode ter um carro ótimo, você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter um apartamento ótimo, mas você vai andar em simplicidade. Porque o que você tem, não tem você. Então, se o que você tem você, você saiu da simplicidade. Uau! E esse é um ensinamento muito precioso, porque não é a coisa em si, mas é o tanto que aquilo ocupa o nosso coração. O tanto de valor que aquilo está ocupando na nossa vida, né? Nós não somos a quantidade, a abundância dos nossos bens. Jesus disse isso. Então a pessoa pode ter muitos bens, como Nicodemos tinha, né? Como José de Arimateia, mas tinha uma finalidade, tinha um propósito, tinha um coração generoso. E é tremendo, porque a generosidade tem muito a ver com isso, né? Uma pessoa que está andando em simplicidade é uma pessoa generosa, porque ela está disposta a compartilhar aquilo que está em excesso na vida dela. E isso é muito tremendo, pastor. A pastora Natália estava lembrando aqui de uma história que nós ouvimos do Rick Warren. Para quem não lembra, o Rick Warren, ele escreveu o livro, foi um best-seller, até hoje vende muito, que é Uma Vida com um Propósito. Vendeu demais, ele era dos livros mais vendidos lá na New York Times, vendeu dezenas de milhões. E ele estava contando um testemunho, né, que ele colocou um propósito de que ele só ia pegar 10% do que viesse de lucro daquele livro. E 90% ele ia dedicar à obra de Deus. Só que mesmo assim, os 10% que ele tinha ainda era muito dinheiro, porque vendeu muito, né? Aí ele falou o seguinte, olha, eu tomei algumas decisões na minha vida. Por exemplo, há 10 anos atrás eu tomei uma decisão de comprar um carro. Aí ele comprou um Ford Explorer, que lá nos Estados Unidos é um carro normal, não é um carro luxuoso. E há 10 anos eu estou com esse mesmo carro. E ele me leva com segurança e conforto para o mesmo lugar que o seu Bentley leva. Só que eu não preciso de um Bentley. E ele colocou isso, né? E ele teria essa condição de ter esse Bentley. E ele contou uma outra coisa que a gente adotou em relação aos nossos filhos. Quando um filho dele queria uma coisa, ele ia para aquelas lojas de brinquedos lá nos Estados Unidos, Toys R Us, aí entrava aquele mundo de brinquedo. Aí o menino pede tudo. Ele entrava na loja 3 vezes com a criança. Se ele pedisse a mesma coisa na terceira vez, aí ele entendia, isso tem um valor, eu vou dar para ela. Mas se toda vez que a criança entrasse na loja, ele pediu uma coisa diferente, é porque ele não estava querendo nada. Era simplesmente futilidade. Então, falou, não, você ainda não está pronto para ganhar. E é um termômetro que tinha até para frear essa compulsão que as crianças têm, que a criança é bombardeada com publicidade o tempo todo, né? Compra isso, compra aquilo, baixa esse aplicativo, compra aquele joguinho e vê o que realmente tem um valor. Senão vai ser mais uma futilidade, a gente vai estar acostumando nossos filhos a ter essa vida de futilidade de coisas descartáveis. E o mundo hoje oferece isso, né? E você vive uma vida infeliz, que você não consegue desfrutar de nada que você tem, porque você sempre coloca a causa da sua insatisfação em algo que você ainda deseja, né? Então, quando eu tiver esse carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver essa casa, eu vou ser feliz. E você descobre que a sua felicidade não está nisso. O curioso é que eu estava lembrando do livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Eu acho que talvez o inimigo da simplicidade é a idolatria. Eu estava pensando em alguma coisa... Então, antagônica, o que substitui, né? Por exemplo, se um Fusquinha, simplinho do jeito que é, simples, eu digo entre aspas, porque você chama coisas, né,
baratas e tudo de simples. Esse irmãozinho é simples, ele é humilde, né? É muito associado humildade com simplicidade, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mesmo que humildade tenha a ver com quebrantamento, com você, né, diminuir-se e reconhecer a outra pessoa. Mas eu estava pensando sobre idolatria. Tudo que você idolatra deixa de ser simples, porque vira complicado, porque substitui, né, a tua natureza, o que Deus te chamou para ser, né? E esse livro também marcou uma história, Deus Falso, de Timothy Keller. Eu descobri que tinha muito mais idolatria, né, dentro do nosso ambiente cristão do dia a dia, né? E talvez isso quebra a simplicidade do Evangelho, né? Essa idolatria, esse Deus falso que ocupa talvez os corações, né? A simplicidade, ela põe as coisas certas nos lugares certos. Enquanto o pastor estava falando, eu me lembrei de uma outra história que nós ouvimos do senhor, e esses dias eu ouvi você contando novamente sobre a pastora Vivi e a ração do cachorro. Você se lembra? Essa é a Vivi quase me bateu. Então, pode contar. A verdade foi que ele chegou em casa e pediu para fazer as unhas na época, né? É coisa de mulher. E eu, como eu vim de uma cultura italiana, né, e avarenta, uma cultura de ter, guardar, né, e aí o dar era algo que eu tinha que aprender com Cristo, né, com Jesus. E aí a Vivi chegou para mim e falou: fazer as unhas. Eu falei: olha, não tem dinheiro. Aí ela, tudo bem, ficou triste e tal. Aí no outro dia eu cheguei com um cachorro. Essa história, né, Nath? Essa história. Aí eu cheguei com um cachorro, comprei um boxer e comprei ração e gastei R$ 400. Faz 15 anos atrás, era uma dinheirama. Aí eu gastei esse dinheiro com o cachorro, com essa ração. Eu cheguei em casa, ela olhou para o cachorro, olhou para a ração, olhou para a cambuquinha de ração inox. Aí ela, você falou que não tinha dinheiro ontem. Aí eu falei, até tenho, mas o cachorro é segurança, e a gente precisa de segurança, e isso aqui. Eu comecei a enrolar, né? Tomei um rolol ali. E aí minha esposa, com a sabedoria monossilábica, ela falou assim: esse é o valor que eu tenho para ti, menos que um cachorro. Aí até hoje eu não suporto boxe, eu não suporto mais, até hoje, aquele dia Deus me corrigiu e eu aprendi a valorizar o que tem que ser valorizado. Mas dentro desse contexto, né, da simplicidade, como e a palavra do Esdras cabe muito, porque o Timothy Keller foi muito, muito feliz nesse livro, né, que também é maravilhoso, como a gente tem uma fábrica de ídolos no coração, né, e a gente fabrica ídolos o tempo inteiro, e o ídolo pode ser de tecido, pode ser de lata, pode ser de microfone, pode ser vestido de título de pastor, ele pode vir vestido de qualquer coisa, e ele vai nos roubar da simplicidade. Quando a igreja, tínhamos aí 70, 80 pessoas indo na igreja, nós não tínhamos voluntários para cuidar dos carros. E aí, naturalmente, quando faltavam os carros, eu cuidava. Então, várias vezes eu fiz o papel do circo lá, né? Eu vendia o ingresso, entrava, domava o leão e fazia palhaço, fazia tudo. Por quê? A igreja era pequena, tinha poucos voluntários. A igreja cresceu agora. Só que na quinta-feira, os irmãos que cuidam dos carros, eles não conseguem chegar no horário, porque eles trabalham, nem todo mundo é pastor, né? Então, o pessoal às vezes não chega no horário. E aí, o que eu faço? Eu falo, me dá um colete. Aí eu boto o colete e vou servir lá. Por quê? Porque o nosso coração tem que estar no balde e na toalha. Quando Jesus foi redefinir grandeza, o que ele pegou? Ele pegou um balde e uma toalha.
Jesus falou, eu vou definir grandeza para você, gente. Agora eu vou mostrar para você nunca mais esquecer. Vou dar uma aula, eu vou desenhar. Ele pegou um balde e uma toalha. Então, quando eu esquecer do balde e da toalha, eu me afasto da simplicidade. Seja no portão para cuidar dos carros, seja pregando, seja ensinando numa escola bíblica, não importa, ou legislando no Senado. Se eu perder o balde ou a toalha, eu perco a simplicidade. Entender que todos nós temos a mesma importância para Deus, né? Deus não está vendo os nossos títulos, Deus não está vendo o que a sociedade está vendo, Ele está vendo o coração. E o meu coração tem o mesmo valor que o coração de cada pessoa. Eu vim de uma estrutura muito hierarquizada, né? Desde que eu me converti, eu vim de uma estrutura, desde que eu, na verdade, me envolvi, né, com a igreja, eu vim de essa estrutura muito hierarquizada, muitos protocolos, muitos padrões, muitas broncas a se levar. E a gente precisa quebrar essas estruturas, né? E certa vez aqui na igreja, uma amiga me ligou, falou assim, Nath, eu estou precisando falar com o Esdras. Aí eu falei, só um minuto. Aí eu mandei mensagem para o pastor Esdras, falei assim, pastor, a fulana de tal está pedindo seu telefone, eu posso dar? Aí ele falou assim, Nath, meu telefone está no Google. Quando você pesquisa lá, a igreja Lagoinha, Brasília, é o meu telefone que está lá, tipo assim. Para de complicar, né? Vai lá, resolve, é simples. É claro que a gente tem, né, as nossas limitações e tudo, mas isso revela muito coração. E quando nós saímos aqui de Brasília e fomos morar em São Paulo, nós congregamos lá na Igreja Batista do Povo, que é uma igreja também muito filha, irmã, na verdade, da Lagoinha. E eu conheci uma pessoa lá, na verdade, era a única pessoa cristã no meu trabalho. E aqui a gente estava, né, nessa vibe dos títulos, do olha onde você está, quem é você não pode falar, você não pode ir. Então, Deus foi lá muito para quebrar a gente, né? E eu conheci essa amiga e ela me ligava no meio do expediente, assim, algum intervalo, ela, Nath, sobe aqui que eu estou precisando que você ore por mim. E eu ficava assim, eu falava, gente, essa menina não me conhece, não sabe nem quem eu sou, não sabe quais cargos ou posições ou cursos eu tenho. E ela estava pedindo para eu orar por ela, e eu sentava lá numa mesa com ela, ela contava, hoje aconteceu isso, eu briguei com meu marido, eu fiz isso com meu filho, ora por mim. E eu comecei a perceber nessa convivência com essa amiga, falei, gente, não tem isso, né? Deus colocou cada membro do corpo numa função para que o corpo se complemente, né? Então, eu tenho coisas que você não tem, mas você tem coisas que eu não tenho. Deus colocou tesouro preciosos dentro de pessoas. E cada um de nós precisamos uns dos outros. Quando a gente entende isso, a gente entende a verdadeira simplicidade. Então, a igreja é um organismo e uma organização. E a igreja é perfeita? Me perguntaram uma vez, falaram assim, pastor, a igreja é perfeita? Eu falei, lógico que não. Aí eu parei e falei assim, é sim. Por que que é? Porque você é meu defeito. E a gente vai juntando as minhas virtudes com as suas qualidades. Por isso é que a palavra de Deus fala que coisas maiores ainda nós faríamos, porque a igreja é a completude do organismo, do corpo vivo que tem Cristo como cabeça. E quando você junta as perfeições, você descarta as imperfeições, você junta com o que eu sou bom, o que você é bom. Isso é uma completude tão grande que um elemento, um pastor, um membro, uma ovelha isolado não consegue. Mas a igreja junta, ela chega na completude porque ela se parece com Jesus, né? A gente sozinho não é nada, mas assim, quando membros, ossos, medulas completam o corpo que tem Cristo como cabeça, né? Isso assim, é tão perfeito. Assim, só para terminar, Nath, eu estava lembrando do pastor Márcio. Cara, toda hora eu falo do pastor Márcio, né? Mas eu estava lembrando, nossa igreja tem 65 anos, pastor Telmo. E eu não sou filho de Lagoinha, né? Eu fui enxertado, né? Eu sou na videira e na Lagoinha. E daí eu estava lembrando o que fez eu me lembrar do que é uma igreja, né? Eu olhava para a Abapai Church, a gente falou, a gente quer ser... Eu nunca fui pastor de igreja, eu era empresário. Deus me chamou para ser pastor, e daí eu falei assim, Senhor, já que o Senhor me chamou, eu quero ser o pastor que eu gostaria de ter. E quando eu fui na aba, eu falei, gente, eu gostaria de ter um pastor como o Telmo. Entendeu? E daí eu falei, cara, por que eu não posso ser o pastor que eu gostaria de ter? E quando eu conheci o pastor Márcio, assim, eu não estou idolatrando não, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui almoçar com ele, ele me serviu. Né? Assim, ele falou,
tá cansado, né? Ele fez uma massagenzinha assim, falou, ô filho, deu uma mão, abraçou, falou assim. Ele fala assim, gente, em Lagoinha você pode fazer tudo, só não pode pecar. Ele simplifica as coisas, ele ama. A pastora Zinete me deu uma missão aqui em Brasília que foi a mais difícil do mundo. Eu nunca passei tanto perrengue com o pastor Márcio. Teve o Ação Brasil aqui em Brasília, reuniu 200 e tantas igrejas para interceder, né? Para orar por Brasília, pelo Brasil. Nós fomos para um ginásio lá, né? Estava cheio de gente. Aí a pastora falou assim, olha, tem esse cordão de isolamento aqui, você, por favor, cuida do pastor Márcio. Né? Por quê? Porque ele é teimoso, né? E de repente, aquele louvor, aquela unção, eu fui, tá, eu fecho meu olho, quando eu abro, abro o olho, cadê o pastor Márcio? Gente, o pastor Márcio estava lá no meio da galera, abraçando, orando, beijando. Eu falei, ei, pastorzão. Eu estava lembrando da nossa raiz, né? Como a gente assim, foi privilegiado de olhar e se parecer assim, se inspirar em alguém que se parece com Jesus. E o que ele tem? É isso. É a simplicidade, cara. É simples. E a Aba Pai tem feito Amém. a gente chorar, né? A gente acorda na segunda-feira, abre o Instagram e morre de chorar. Nossa, o carro. Eu vi também. Olha, eu chorei também. Meu Deus, a gente Meu vai Deus, lá foi e lindo, tem um foi pastor lindo, que aprende foi lindo, Libras foi para lindo. batizar o surdo. Foi lindo. Aí mostra o centro social. A gente ficou sonhando É isso aqui, aí. né, pastor? Vamos fazer. E a coisa mais linda de atender pessoas em situação de rua. Aí, segunda-feira, a gente abre o Ah, me Instagram. dá só um parênteses, rapidinho, pastor. Dizem por aí, tem um filósofo, acho que italiano, alemão, que fala que a cópia é a melhor forma de elogio que você pode dar a uma pessoa, né? Então, se você vê muita cópia Olha aqui aí. na Lagoinha, Já, já. restaurante comunitário, essas coisas, olha, é um elogio, viu? De fato. E compartilhe um Pode pouquinho falar, com a gente, Dani. pastor, como é que tem sido essa vida de simplicidade na igreja, né? A gente vê que vocês são pastores, a gente vê uma honra muito grande da igreja. O fato da gente se igualar no serviço, na importância, não quer dizer que vai ser uma igreja sem regras, Isso. sem respeito, né? Porque nós precisamos, sim, honrar e respeitar. Deus colocou uma pessoa ali para organizar, para administrar. Se a gente for numa... Como é que fala? Pessoa que não respeita o país, as regras? A anarquia, não é uma anarquia, né? Isso está no nosso coração. Mas ontem emocionou demais a gente, né? Eu ver a história. É um funcionário da igreja, pastor Theo? Sim, ele é um funcionário da igreja. É o 5º carro que a gente dá para irmãos da igreja que não tem carro, que passam momentos difíceis. E quem se reuniu foram os próprios líderes da igreja e decidiram honrá-lo. Porque o princípio da honra, ele não é só para baixo, né? Não é só para você lidera, ou só para cima, né? Porque normalmente é ensinado que devemos honrar os líderes. Eu acho que devemos honrar os líderes. Mas quem tem o princípio da honra, honra para todos os lados. Ele honra o garçom e honra o dono do restaurante. Ele honra o porteiro e honra o presidente da República. O princípio da honra é para todos os lados. A gente está tentando implementar essa cultura da honra, né? Que honra todo mundo. E aí, quando você gera um ambiente de honra, você não gera necessariamente um ambiente de obediência, de honra. Porque quem obedece não necessariamente honra, mas todo mundo que honra naturalmente obedece. Então, a gente caminha nesse caminho fácil aqui. Eu não preciso mostrar autoridade, porque a autoridade, repito, vem do balde da toalha, né? Então, as pessoas me veem servindo e elas querem servir. E eu não perco a minha autoridade. Quando eu digo tenho autoridade, é porque eu não tenho. Quem tem autoridade não precisa dizer que tem autoridade. Então, a coisa acontece naturalmente, é muito leve. Eu sou suspeito de falar, estou falando da casa que eu amo, que eu sirvo. Então, eu sou muito feliz, né? Eu quero aproveitar aqui a minha fala, quero agradecer o convite e eu quero pedir licença aí, porque passou um pouquinho do horário. E eu tenho hoje o dia pai e filha. E a minha filha está esperando, eu vou pegar ela na escola. Então, eu não posso abrir mão de prioridades. E aí eu Isso aí, tenho que ir a lá prática. buscar ela lá. A prática, tá? Nós que Então, hoje agradecemos. desculpa. Não, pode falar, pode terminar. Não, é só isso. Agradecer, Esdras, Gabi, Agnati, a gente ama vocês são muito preciosos. Parabéns a todos os alunos dessa escola. Vocês congregam numa igreja que, se eu morasse aí, eu ia ser diácono aí, eu ia servir aí, tá?
Obrigado pelo carinho. Espero ter contribuído nessa aula. E peço licença aí, porque realmente passou um pouquinho, eu preciso sair. Desculpa o horário. Eu já estava aqui para te perguntar. Eu estou aqui fazendo código com o Thiago. Falei, vê se está no horário dele. Mas muito obrigada. A gente sabe, né, a agenda corrida e também do coração simples. E você tem nos ensinado demais. Muito obrigada por esse tempo, por cada palavra. Amamos vocês, viu? E a sua filha vai ser muito bem cuidada aqui. Eu tenho certeza que é um divisor de uma nova estação na vida dela. E Deus confirmou isso no nosso coração. A Gabi falou, Mo, vamos chamar? E é um novo despertar, né, da próxima geração. Tenho certeza que vai ser um mover de Deus muito especial aqui na igreja e ela carrega esse sangue profético, sacerdotal, né, da família. Com certeza. Estou muito feliz. A gente também com o convite. É um despertar, um tempo novo na vida dela e da nossa casa. Vocês apontou para mim. Eu agradeço vocês por ouvir. Muitíssimo obrigado, pastor Telmo. É uma honra ter pessoas que são exemplos, que são modelos para a igreja brasileira de simplicidade, pessoas que são amigos de Jesus, que andam com o Senhor. E glória a Deus pela sua vida, toda a sua família, pela Abapai Church. E queremos mais momentos como esse. A gente amou. Todo mundo aqui está comentando no chat como tem sido maravilhoso esse tempo aqui dessa EAD. Muitíssimo obrigado, pastorzão. Beijão no coração. Vamos Deus abençoe. Assim, tá? Vamos mandando. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo. E é isso aí, gente. Glória a Deus, né? Nós temos oportunidade de ter essa estrutura, esse momento aqui, esse ambiente, está com o nosso pastor querido. E como nós falamos, né? Tem sido exemplo de simplicidade na nossa vida que nós temos que carregar, não idolatrar pessoas, não idolatrar coisas, mas entender que Deus criou todas as coisas com um propósito. E quando a gente coloca as coisas e as pessoas no lugar certo, a gente consegue ter esse coração de simplicidade, né, pastor? E como é que... Fala um pouquinho para a gente, pastor, sempre foi assim? Você sempre viu dessa forma? Ou algumas estruturas tiveram que ser quebradas para que você realmente entendesse como é que a simplicidade funciona na vida? Não. Definitivamente não. Né? Quem conheceu Esdras de alguns anos atrás, talvez a nossa simplicidade não era meio mascarada de talvez soberba, arrogância, né? O pastor Uber, Abe Uber, ele sempre brinca, né, que eu tenho orgulho da minha humildade, né? É como se você... Ele fala assim, né? Eu não errei esse ano, quer dizer, eu errei uma vez na minha vida. Quando eu achei que eu tivesse errado. Eu não estava. E assim, falar que é humilde, falar que é simples, é lugar comum. Só que viver... Assim, eu tenho um grande amigo, pastor Sérgio, lá de Guaíba, vou mandar isso para ele depois, que é uma brincadeira, mas assim, você não precisa contar para ninguém que você comeu alho. Todo mundo vai sentir. Né? A sua essência é quem você é, e você prega muito mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. E eu aprendi isso. Né? O que a minha vida tem pregado, mais do que as minhas palavras. Né? Porque às vezes, assim, uma palavra vazia, uma divagação, né? É palavra ao vento. E se você não vive, a primeira coisa, isso começou na minha família. Eu não, talvez na igreja eu vivi o que eu pregasse na igreja, no ambiente, mas em casa não, entendeu? Arrogância, sempre irado, sempre agoniado, né? Eu sou muito colérico, ninguém imagina isso. Nossa, eu creio mesmo que Cristo, Jesus, ele transforma o teu temperamento, ele molda o seu temperamento, ele não transforma, né? Ele transforma a sua vida, né? Mas o teu temperamento é moldado, né, pelo Espírito Santo de Deus. E eu aprendi, e uma dica eu desse, como adquirir simplicidade, sendo imitador de Cristo e de pessoas. Porque pessoas se parecem com Cristo. Porque Paulo falou para imitar ele. E eu comecei a imitar pessoas, a me inspirar em pessoas. Porque às vezes você que está em casa, você se decepcionou com um mecanismo, um sistema, a igreja, né? Mas igual o pastor falou, ainda existem 7.000 profetas que não se dobraram. E talvez você, o Elias ali, que fala, meu Deus, acabou a vida. Aí você olha para o lado e fala, nossa, ainda tem crente. Ainda tem gente que vive a simplicidade. Ainda tem gente que não só fala, mas vive, que professa, que confessa. E eu tento ser essa pessoa.
Por isso a minha exposição, às vezes até exacerbada, eu me lembro que no começo da igreja, hoje eu me exponho um pouco, eu dei a palavra do CRI aqui, eu dei meu testemunho, mas não entrei em detalhe de nada, e acho que não se deve entrar também não, né? Só o que é necessário, que Deus permite. Só que eu fui tão transformado no começo que o pastor Márcio assistia minhas palavras. Ele falou, chega, né? Para de contar muito detalhe da sua vida, né? Já deu, todo mundo já ouviu, né? Porque eu falei, Senhor, eu quero ser o mais transparente possível. Mas eu acho isso. Acho que se você imita ou quer ser igual a pessoas que te inspiram, isso te ajuda a ser simples. Na hora que você olha para o lado e fala, cara, não encontro ninguém. A Bíblia fala, mas e aí, quem que é assim? Mas quando você olha alguém, você fala, opa, é possível. Isso tem me ensinado, né? Olhado para pessoas que me inspiram, né? Hoje eu tenho líderes que me inspiram, pastor André Valadão, que muitas vezes o pessoal cria uma imagem, mas ele na intimidade assim, um pastor maravilhoso, simples, sabe? Humilde de coração, que ele se importa, sabe? Ele gerou esse sangue de Valadão, de amar a gente, né? Nosso pastor Márcio Valadão, pastor Ezenete, né? Minha mãe, pastora Marta, né? Que você olha para ela sempre... assim, eu digo que a minha mãe natural e a minha mãe espiritual, elas se parecem muito num aspecto. Que você vai contar uma vanglória, né? Um grande feito, ela fala, tá, e sua vida com Deus? Pastora, mãe, sei lá, a igreja está bombando, tá, mas eles estão jejuando, estão orando. Como que anda, né, os exercícios espirituais, né, a vida com Deus da igreja, né? A igreja tem orado, tem, assim, está em arrependimento, né? Tem se rendido aos pés de Jesus. Isso, assim, é o que importa, né? E quando você olha para alguém e fala, eu quero parecer, fica mais fácil, né? Porque você tem um modelo. Sim. E Paulo falou, né? Sejam meus imitadores. Tá? Assim como eu sou de Cristo. Eu queria ver com a pastora Natália. O pastor Esdras falou aqui, a pastora Zenete, a pastora Marta, o pastor Márcio, o pastor André. Qual que seria a sua referência de simplicidade? Quem que te inspira, que serve de modelo ou já serviu de modelo para você? Você, meu amor. Ela fala para Love song. Solta um fundo aí musical. Sem dúvida, né? Sem dúvida, o Thiago é o meu maior exemplo, assim, de simplicidade. O Thiago não, sempre... gente, então fala. Gente, a minha esposa me inspira. Pelo amor de Deus. Volta. Não. Eu ia cortar aqui, mas eu ia falar assim, cara, a Gabi, ela é surreal, né? Às vezes, assim, eu prego todo domingo, né? Aí alguém ontem falou assim, poxa, pastor, você podia deixar a pastora pregar mais. Cara, porque ela toca o nosso coração, né? Na simplicidade, no jeito dela, tudo mais. Eu me inspiro na minha esposa, né? Porque ela é minha apoiadora e ela assim, me coloca no eixo, né? O pastor Temo falou sobre estabilidade, né? Então, assim, você tendo estabilidade no seu ambiente familiar é importante. Pronto, pode falar do Thiago. A sabedoria da pastora Gabi, assim, é surpreendente, né? Ela, na simplicidade, parece que ela não está nem prestando atenção, que ela está falando assim tão naturalmente, e, de repente, as palavras dela vêm direto do nosso coração, ela, às vezes dá um beliscão ali, mas você nem percebeu. A pastora Gabi, ela é muito pontual. Demais. Ela vai assim, ela acerta o olho da mosca, assim, ela vai em cima... Ela mapeia a coisa de um jeito rápido e ela, com muita graça, sempre sabe comunicar, né? Com leveza, até coisas que às vezes são coisas meio difíceis de serem ditas, mas ela consegue dar com uma leveza e ter aquele poder, aquele impacto da palavra. E não é uma coisa extravagante, né? É uma pompa. Ela simplesmente fala, é muito impressionante. A gente admira demais essa pastora. O Thiago, falando do Thiago, porque assim, ele sempre... chamou muita atenção, né, quando a gente não namorava e tudo, dentro do ambiente que a gente vivia, pela forma, né, que ele dominava a palavra, sabia da Bíblia, e era muito legal o quanto que isso não deixava ele menos gente, né, menos pessoas para estar junto. Né? Isso é muito, muito legal. Quando a gente falou sobre o estudar não pode te desconectar, porque senão não serve para nada, né? Você está só se enchendo. Quando a Bíblia fala que
ensoberbece, né? O conhecimento ensoberbece, ele enche, ele infla, mas é o amor que edifica. Não é para você não ter conhecimento, mas para você saber aplicar ele da forma certa. Mas o primeiro exemplo que eu tive de uma liderança humilde, que eu pude experimentar, foi quando nós conhecemos o Asaf Borba. Gente, foi assim uma coisa totalmente impressionante. Eu tinha alguns primos que caminhavam com ele, eu chegava para ela e falava assim, prima, ele falou isso, ele sentou, ele fez isso. Ela falou assim, mas por que você está achando isso diferente? Para mim, assim, era muito fora do contexto. E quando nós conhecemos o Asaf Borba, né, uma pessoa que está aí nas bases do evangelho, da palavra no Brasil, do louvor, uma pessoa extremamente conhecida, ele sentou comigo, com o Tiago, e falou assim, vem cá, me fala de vocês. Me conta de vocês. Me fala da... E eu falei assim, gente, no momento em que ele podia estar aqui falando das experiências dele, das coisas que ele já conquistou, dos lugares que ele já foi, ele sentou para ouvir. É uma experiência também que o seu irmão me contou com o Russell Shedd. Sentou com o Russell Shedd, o cara, né? E ele falou assim, me fala um pouco sobre você, né? E a gente começou a experimentar desse perfil de uma liderança humilde quando a gente conheceu ali o Asaf. A gente, certa vez, foi encontrar com ele no aeroporto, e aí teve um desencontro, a gente não achou ele. Aí falamos, deve ter partido, ido embora para o voo e não avisou, enfim, normal. E daqui a pouco ele chegou por trás da gente, abraçou e falou assim, estava procurando vocês. Fui lá no outro saguão, né, do aeroporto, procurando vocês. E a gente ficou assim, muito espantado com aquilo. E aí a gente começou a realmente olhar para esse exemplo que ele ia imitar. Essa semana saiu um podcast da Ínvia Soares. Você que não assistiu ainda, assista. Meu Deus do céu. Surreal, né? Eu só chorei. Surreal. Ela se parece com Jesus. Demais. A Nívia é simples e humilde, mansa de coração, sabe? Ela inspira a gente, assim, hoje eu considero uma irmã, sabe? A gente tem uma relação. O Gustavo, então, cara, meu parceiro, e eles são, assim, tudo que acontece na Goiânia... Nath, perdão. Tudo que acontece na Goiânia, a gente quer chamá-los. Por quê? Porque a gente quer olhar para quem se parece com Jesus. É isso, né? Perdão, pode falar, porque me constrangeu. Me constrangeu, pelo amor de Deus. Eu falei, a única palavra que eu consegui falar depois daquele podcast, foi assim, é constrangedor. Você que está assistindo, queira assistir da Nívia com o pessoal do Tisoscope. Assim, foi maravilhoso. E uma das citações que ela fez foi do Asaf, que ela falou assim, tem algumas coisas que eu não deixo de fazer, para não achar que eu estou muito importante, né? E ela falou que certa vez ela mudou o número de telefone, talvez porque estava sendo muito acessível, né? Muitas demandas. E o Asaf mandou uma mensagem para ela, ou ligou para ela e falou, filha, foi muito difícil de te achar, não faça isso, não saia desse lugar de simplicidade. Isso é muito forte, né? E aí a gente vai colecionando outros exemplos da vida, vai conhecendo mais Pastor Márcio, tem o documentário do Pastor Márcio também, como termina que importa, né? É como termina que importa, né? E a gente vai vendo a vida dele, a simplicidade, e você vai, de fato, né, olhando para pessoas. A gente não se apoia em pessoas, mas pessoas são, sim, um exemplo para nós. Algo que eu queria que o Tiago falasse sobre Jesus ter vindo como homem, mostra muito isso, né? Quando a gente pensa em Deus, talvez seja uma coisa muito inatingível, né? Como eu vou me parecer com Deus? Poxa, mas Deus é tão grande, tão soberano. Mas quando eu olho para Jesus, eu consigo ver o que Deus espera de mim, o que Deus requer de mim. É uma frase que o pastor Márcio sempre fala, né? Na Lagoinha, a briga tem que ser para quem lava o pé do outro primeiro. O pastor Ezra sempre repete isso. E aquele lava-pés, ele é tão constrangedor, porque era a função mais baixa que tinha lavar o pé do visitante. E estavam todos os discípulos ali sentados, e Jesus foi lá, colocou o avental, pegou lá a bacia e começou a lavar os pés de um por um. E quando ele chegou em Pedro, Pedro falou, não, Senhor, de forma alguma. Eu que tenho que lavar o seu pé, o Senhor não vai lavar meu pé de forma alguma. Isso é uma falsa humildade, né? É um orgulho, na verdade. Fala no microfone, deixa todo mundo ouvir. E aí eu estava lendo um livro esses dias falando o seguinte, aquilo mostra o coração de Pedro. Pedro estava dizendo o seguinte, se eu fosse você, Jesus, eu jamais lavaria o pé de ninguém aqui. Quando Pedro foi lá e se recusou a ter os pés lavados por Jesus, ele está falando, se eu estivesse no seu lugar de importância, eu jamais estaria lavando o pé desse pessoal aqui. E Jesus mostrando, olha, esse aqui é o exemplo.
E se eu fiz assim com vocês, vocês devem fazer assim com os outros. O lava-pés é o maior lavando o pé do menor, que foi até o que o pastor Telmo falou, né? Essa honra para baixo, essa honra para alguém que não vai poder te retribuir, para alguém que não vai poder te recompensar. Não é que, vou ganhar um crédito que mais para frente vou precisar dela. Não, que é a pessoa que você não vai ganhar nenhum crédito humanamente falando, mas você vai servir por amor, você vai estar fazendo o exemplo que Jesus nos ensinou. Isso, assim, o lava-pés é talvez dos momentos mais marcantes do Evangelho de João para mim. E a gente já está adiantando o tema da semana que vem, que vai ser serviço e submissão. Né? E vamos falar muito sobre isso, sobre você encontrar nas necessidades uma oportunidade de servir. Pastor, eu queria que você, como pastor da igreja, né, para a gente já caminhar aqui para o final, passasse uma mensagem para a igreja de como você quer ver essa igreja que você está pastoreando, está à frente, mantendo esse coração simples, essa simplicidade, o que deve fugir, o que deve se comprometer a fazer. O que eu oro todos os dias, eu e a Gabi, quando nós começamos a nossa igreja, né? Só um minutinho, alguém perguntou se Gabi era Gabi Sampaio, deixa eu responder. Gabi, a nossa amada pastora Gabriela Peré, esposa do pastor Esdras. É a mais linda de todas, né? A hora que nasceu a Lagoinha, quando nasceu a Lagoinha, nossa, gente, que diferença. Tá chegando um microfone novo aí, viu? Nós nascemos há 3 anos atrás e nós começamos pequenininho. Nas redes sociais, ninguém se conhecia. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo e algumas pessoas nos procuraram e falaram assim, poxa, pastor, tá tão gostosa essa igreja pequenininha. O que vai ser de nós quando a gente crescer? Isso é um temor que vem nos corações. O próprio pastor Telmo falou que a aba tinha 70, 80 pessoas. Ok. E quando tiver igual hoje, tem 5, 6, 7 mil pessoas, será que o pastor Telmo não vai continuar servindo pessoas? Esse é o meu recado para nós, porque eu não sou pastor da igreja, eu estou pastor na igreja. O Senhor me colocou neste lugar. Amanhã Ele pode colocar outra pessoa. Disso, assim, eu falo com todo o temor do mundo. Eu não tenho apego a essa, assim, talvez os meus pecados possam ser outros, mas essa posição, eu aprendi que eu não me apego, sabe? Eu sirvo o Senhor e se Ele me quiser em outro lugar, Ele coloca, Ele me quiser aqui, nós vamos ficar e nós vamos crescer muito. Deus tem nos falado isso. Hoje nós temos em torno de 2 mil membros, nós vamos para 4, nós vamos para 5, nós vamos batizar 1.000 pessoas, nós vamos impactar, porque nós carregamos a mensagem da cruz. E a única coisa que eu oro e dou recado, né, é que a igreja esteja alinhada com esse coração lá do começo. Que ela se importe, que ela ame, que ela viva Jesus, que não tenha status na igreja. Aliás, tem que ter status como forma de processo. Organização. A hierarquia é só para organização. Talvez eu tenha menos acesso. O que dói meu coração é que talvez nós vamos crescer e eu vou perder um pouco o acesso. Não tem jeito de eu atender isso tudo de gente. Hoje já é difícil. Não tem jeito de eu... Assim, uma pessoa me ligou e falou, poxa, pastor, você podia ir no meu aniversário. Falou, querido. Você podia ir no meu GC. Eu falei, um dia eu vou dar um perdido. Todos os dias alguém está fazendo aniversário. Né? E eu gostaria de ligar para todo mundo, mas nós temos, não tem só o pastor Ezo, o pastor Tiago, a pastora Natália. Cada um cuida um do outro, cada um se importa. Esse é o lugar onde assim, eu quero chegar. E eu vislumbro uma igreja gigante de servos que não se importa com posição. Sabe, a gente repete isso. Nós estamos na 18ª turma de formação de curso de voluntários na igreja. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Que você não se esqueça que você é grande para servir, pequeno para se importar, que nós servimos por algo maior, não busque notoriedade, que a gente sempre esteja nesse lugar de humilhação, de quebrantamento, de simplicidade, que se um dia você perceber que o meu coração não tem sido tão simples, que você me fale, pô, pastor, você foi meio arrogante, lógico, com amor, né? Tem pessoas mais íntimas que te celebram, igual eu falei ontem, que têm liberdade de falar isso, né? Que a igreja não saia desse lugar, de se considerar, nunca se considerar maior do que outra pessoa, no nome de Jesus. Né? Não ter apego, né?
não ter apego às posições. Você usar, eu estou hoje à frente do Kids, né? E eu falo assim, gente, a gente não pode perder essa oportunidade de estar fazendo com excelência o que a gente faz hoje, porque amanhã o Senhor pode me chamar para fazer outra coisa. E eu não posso, de forma alguma, ter no meu coração o sentimento de que, poxa, será que eu dediquei o que eu tinha que ter dedicado? Será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? Então, eu vou dar o meu máximo. Pode ser que eu fique aqui mais uma semana, pode ser que eu fique aqui mais 40 anos. Mas, como o pastor Márcio fala, né, eu quero viver 100 anos, mas eu só tenho um dia. Glória a Deus. Verdade. E a gente está pronto. E como é bom quando a gente vê que a igreja funciona independente da gente. A igreja é um corpo, né? A igreja funciona, não depende das pessoas. A igreja depende do Espírito de Deus nos guiando. E esse tem que ser o nosso coração, né? Não desejar posições, desejar servir as pessoas, amar as pessoas, compartilhar o coração. Não tem um plano de carreira, isso é uma coisa que eu sempre falo, não tem um plano de carreiras no Evangelho. você entra como membro e vira voluntário, vira diácono, e vira pastorável, vira pastor, vira bispo, vira apóstolo. Não tem isso. São funções. Então, a gente tem que estar o tempo todo se sujeitando uns aos outros. Uma pessoa que é pastor pode estar servindo uma outra pessoa que é um voluntário, que vai estar numa posição de coordenação em determinado momento. Então, o corpo de Cristo é isso, é um suportando o outro, um dando suporte ao outro, e não pessoas buscando um local de destaque, um local de notoriedade. Até o pastor Márcio, a gente lembra sempre do pastor Márcio, não sei porquê, a gente fala simplicidade, assim, o pastor Márcio, o exemplo dele grita, né? Ele falou que muitos anos atrás, na Lagoinha, tinha cadeiras para os pastores aqui no púlpito, né, no palco. Aí ele olhou um dia para aquilo e falou assim, não, o pastor tem que estar no meio do povo. Aí ele falou, tirou as cadeiras e colocou sentado junto com todo mundo. Falei assim, olha, nada contra, eu entendo, pode ser funcional em determinados ambientes, mas aqui na Lagoinha o pastor tem que estar sentado junto com o povo. Então não vai ter nenhuma cadeira separada no púlpito para o pastor. São pequenos símbolos que comunicam muita coisa, né, pastor? Isso aí, isso aí. Então, esse recado. Sejam como Jesus. E se eu parecer com Jesus, pode me imitar. Né? Por quê? Porque a gente falava, gente, não vamos ser tão... Né, a igreja não pode olhar para você. Se a igreja não pode olhar para mim, ela vai olhar para quem? Se eu não posso olhar para o meu pastor, ele vai olhar para quem? Se eu quero parecer com Jesus, eu quero que a igreja me imite, sim. Poxa vida, eu pago o preço de oração, e se eu errar, não olha para mim, não, olha para Jesus. Né? Eu tenho feito assim, nós precisamos de pessoas para nós nos inspirarmos. Né? Que você seja melhor do que o pastor Esdras, mais habilidoso, né? Que tenha mais vida com Deus e que assim a gente cresça no nome de Jesus. Né? O meu coração se alegra pelo que Deus tem feito. Né? Glória a Deus. E essa foi a nossa EBD, AD mais que especial. Eu não estou aparecendo aqui. Será que eu vou ir para perto de vocês? Deixa eu aparecer aqui, ó. Ok, finalizamos aqui. Voltou. Estão me vendo agora. Essa foi a nossa EBD AD mais que especial, com os nossos queridos pastores. E um tema tão relevante para a nossa vida cristã. Né? Quando fui falar sobre simplicidade, eu falei que é um dos temas que mais me tocou, porque a gente aprende sobre jejum, a gente aprende sobre oração, a gente aprende sobre o estudo da palavra de várias formas, mas é tão difícil a gente falar sobre simplicidade e ela é tão essencial na nossa vida. Então, hoje você ouviu um pouco mais sobre solitude, simplicidade, não só com palavras, mas com exemplos, e que você possa levar isso para a sua vida, para a sua prática, para a sua caminhada, e você começar a desfrutar dos benefícios dessas disciplinas. Muito obrigada por ter permanecido conosco até agora, por cada comentário. Estava acompanhando aqui todos os comentários pelo chat. E vou te pedir um favor. Pega o link dessa live, compartilha com todo mundo que você conhece, para outras pessoas serem identificadas também. E não se esqueça de dar uma curtida aqui no vídeo. Estou acompanhando, vocês que estão aí, quero ver todo mundo curtindo. Já estou acompanhando aqui as curtidas. Porque quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E ele vai divulgar esse conteúdo para outras pessoas, promovendo a edificação, que é esse o nosso propósito. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente aí final de dia. E domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós continuamos aqui com as aulas sobre as disciplinas espirituais na EBD. Vamos falar sobre submissão e serviço. E você não pode perder. Glória a Deus. Amamos vocês. Glória a Deus, Deus abençoe e até domingo às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.